Agora vamos abrir a Bíblia aqui em Daniel. Daniel capítulo 8, nós estamos lendo, né? Daniel capítulo 8, nós vimos o verso 14, que a profecia era de 2.300 dias proféticos. A Bíblia diz em Números 14, verso 34, em Números 14, verso 34, a Bíblia diz que um dia em profecia significa o quê? Um ano. Um ano. Esse é um dia em profecia, um ano. Falando daqueles 40 dias que os espias espiaram a terra, que emanava leite e mel, e quando eles voltaram depois de 40 dias, com um relatório bem negativo, bem infeliz, eles então deram esse relatório aqui em Números capítulo 14, falando mal da terra que emanava leite e mel. Deus sentiu um desgosto pela incredulidade do povo, e Deus falou o quê? Números 14, verso 34, diz aqui: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Por isso eles vaguearam pelo deserto 40 anos. Não porque era da vontade de Deus, mas porque eles foram o quê? Incrédulos. Portanto, 2.300 dias são 2.300 anos. Agora, queridos, Daniel não entendeu esta profecia. Daniel não entendeu. E aqui a Bíblia diz em Daniel capítulo 8, veja o pedido que Daniel fez. Aqui Daniel fez um pedido para Deus, para entender a profecia dos 2.300 anos. Vamos ver então Daniel capítulo 8, verso 17. E veio perto de onde eu estava, esse é o anjo Gabriel, e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Daniel não entendeu esta visão. Ele disse: esta visão vai se cumprir no fim do tempo. Não era uma visão para dali 10 anos. Não era uma visão para ali 100 anos. Mas era uma visão para o tempo do fim. Para o seu tempo, para o meu tempo. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Se esta profecia não dissesse respeito, não tivesse nada a ver com você e comigo, nós não estaríamos estudando. Mas ela diz respeito ao tempo em que nós estamos vivendo. E aqui diz, olha, e o verso 18 diz: e estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido, ele pois me tocou e me fez estar em pé. E o verso 19, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Tempo do fim. Você está vivendo no tempo do fim? Você tem alguma dúvida de que você está vivendo no tempo do fim? Eu não tenho dúvida nenhuma. Com esse mundo confuso e conturbado em que nós estamos, é fácil até um incrédulo achar que chegou o tempo do fim mesmo. Todo mundo está achando, e é verdade. Nós chegamos no tempo do fim. Mas esta profecia Daniel não entendeu. Aqui diz no capítulo 8 e o verso 26. 8, verso 26. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra, ou seja, fecha a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. A visão era para dali muitos dias. E o verso 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel não entendeu. E aqui no capítulo 9, Daniel está orando para poder entender a visão. Veja a grande oração de Daniel no capítulo 9 de Daniel. E no decorrer daquela oração, antes de Daniel terminar a oração, o anjo Gabriel recebeu uma ordem lá no céu. Veja só a velocidade de um anjo. Daniel estava orando e saiu a ordem no céu: Gabriel, vai até Daniel e faça com que ele entenda, explique para ele a visão. E Gabriel veio com a missão de explicar a visão para Daniel. Veja aí o verso 20. Veja o verso 20, Daniel 9, verso 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, o anjo Gabriel, não é? Que eu tinha visto na minha visão no princípio,
veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Eu vim para fazer-te entender o sentido. Sentido do quê? Da visão que ele não tinha entendido do capítulo 8. É muito fácil entender isso, irmãos. Há pessoas que pensam que a explicação que o anjo Gabriel estará dando aqui no capítulo 9 não tem nada a ver com a visão do capítulo 8. Tem tudo a ver, meu querido irmão. Porque é exatamente a visão que Daniel não entendeu, é do capítulo 8, dos 2.300 anos, que era para o tempo do fim. E agora Gabriel disse, nós acabamos de ler com você, não é? Verso 22, e me instruiu e falou comigo e disse-me: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Verso 23 agora. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Você começou a orar, saiu a ordem. E eu vim voando. Estou aqui. Veja a velocidade de um anjo. Aleluia. Velocidade do pensamento, não é? E no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Entende a visão que você não entendeu, é óbvio. Qual a visão? Dos 2.300 anos.